Vamos ler a palavra de Deus. Antes de ler a Bíblia em Tiago, deixa eu perguntar aqui, quantas mães nós temos hoje neste culto? Levante a mão, fiquem de pés as mamães, parabéns pelo seu dia, Deus abençoe muito vocês, receba o aplauso da igreja e o abraço de quem está aí mais perto, os irmãos mais perto dessa mãe abençoada, cumprimente ela com um abraço, declare uma palavra de bênção sobre essa mãe. Parabéns, Deus abençoe muito vocês. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. No final do culto, estaremos orando e ungindo todas as mães no nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 5, versículo 16. Até o versículo 18. Tiago capítulo 5, versículo 16 até o 18. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos revelação e sabedoria nesta noite. Fale conosco, ó Pai. Ensina-nos, fortaleça-nos com a Tua palavra, confirme a verdade da Tua palavra, renove princípios que já sabemos, fortaleça conceitos que já aprendemos, para que possamos praticar a Tua palavra. Eu não aceito ser apenas um ouvinte, mas eu quero ser um praticante da Tua palavra. É o que eu peço no nome de Jesus. E em Teu nome repreendemos toda incredulidade, toda cegueira e todo espírito maligno de confusão. Nós repreendemos e neutralizamos agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos aqui acreditam no poder da oração? Levante a sua mão. A Bíblia fala nesse texto que a oração de um justo é poderosa e eficaz. O texto diz: orem uns pelos outros para serem curados. A oração é poderosa. A oração é uma arma gloriosa que Deus nos deu. E eu quero falar um pouco nesta noite a respeito da fé de Elias. A fé de Elias, relatada nesse texto, é uma fé de alguém que orava e recebia respostas. A fé do profeta Elias é uma fé que produzia resultado e respostas imediatas em suas orações. Alguém aqui deseja ter uma fé parecida com a de Elias, para que você ore e o céu responda, e Deus responda a sua oração? Então vamos observar um pouco a respeito desta fé de Elias. Primeiramente, o texto diz que Elias era humano como nós. Então não é porque ele era um profeta, ele era humano igualzinho a nós. E a primeira menção aqui no versículo 17 é que ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra. Ele orou e ele acreditou na oração dele. Ele acreditou de tal maneira, após ter orado fervorosamente para não chover, que ele foi até o rei Acabe dizendo: ó rei, não vai chover mais em Israel
enquanto eu não liberar, enquanto eu não soltar uma palavra que vai vir chuva, não choverá sobre essa terra. E o texto lá no livro de Reis, nem mostra Elias orando para não chover. O texto no capítulo 17 de Reis, só relata que Elias, o tesbita, foi até o rei Acabe e disse, não vai chover. Por quê? Porque ele orou e ele acreditou no resultado da sua oração. Ele orou para que não chovesse e ele jogou fora o guarda-chuva. É diferente de muitas pessoas que hoje em dia oram e dizem, Senhor, manda chuva, aí ele sai sem o guarda-chuva. Ou Senhor, que não chova hoje, mas ele leva o guarda-chuva na bolsa. Tem pessoas que oram e acabam de orar e vão fazer algo, ou se comportam, ou agem, como se aquela oração não fosse atendida. Então Elias orou e ele acreditou na sua oração. Quando nós oramos, nós temos que ser o primeiro a acreditar que a nossa oração está atendida por Deus. Outro texto que fala sobre a oração de Elias, uma oração atendida, está no capítulo 18 do livro de Reis. Israel estava passando por aquela seca, 3 anos e meio que não chovia. Elias desafiou os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, foram desafiados por Elias para subirem ao Monte Carmelo em Israel, e do alto do monte, cada um clamaria ao seu Deus. Os profetas de Baal clamariam a Baal, que eles acreditavam ser Deus, e Elias faria um clamor e oraria ao Deus do céu, ao Deus de Israel, ao nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o Deus que respondesse a oração, mandando fogo do céu, esse realmente seria reconhecido por todos como o Deus verdadeiro. Era um desafio entre Elias, o profeta do Senhor, e os 450 profetas de Baal. E a Bíblia diz que desde cedo até ao meio-dia, os profetas de Baal começaram a clamar a Baal, mas não tinha respostas. E eles clamavam mais, e eles gritavam, e eles se cortavam, eles faziam tudo, eles rolavam, eles berravam, eles clamavam mais alto, mas não havia resposta, porque Baal não é Deus. Quem ora a quem não é Deus, ficará sem a resposta. E então chegou o momento de Elias, ele restaurou o altar no Monte Carmelo, colocou o sacrifício e mandou jogar água. E jogaram água sobre o altar, e ele fez uma vala ao redor daquele altar e mandou encher de água, e mais água, e mais água. E era um período de 3 anos e meio de seca. Os ribeiros estavam secos em Israel. Mas quando Deus está no propósito, quando Deus está na causa, Ele provê até aquilo que é difícil para conseguir. Era uma escassez de água e Elias mandava jogar água no altar, porque quando Deus entra na tua situação, quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele muda da água para o vinho, Ele transforma, Ele faz o impossível. Quer aplaudir? Aplauda e glorifique o Senhor. Glória a Deus. Aí quando aquilo tudo estava encharcado, Elias orou ao Deus do céu, e Deus mandou fogo sobre aquele altar. O verdadeiro Deus respondeu à oração do seu servo, enviou fogo do céu, e ele mostrou que só Ele é o Senhor. Elias orou e disse: ó Deus, responde, para que eles vejam que eu sou teu servo, e para que todos saibam que há um Deus em Israel, e esse Deus não é Baal, esse Deus é o Senhor. E Deus respondeu com fogo a oração do profeta Elias.
Quem quer ter essa fé de Elias para orar e o céu responder a sua oração? Terceira ocasião em que Elias orou e Deus respondeu, está na sequência daquele desafio com os profetas de Baal. Elias permaneceu no Monte Carmelo. Faziam 3 anos e meio que não chovia. Elias ajoelhou e orou. E eu imagino Elias pensando assim: eu não descerei deste monte enquanto Deus não mostrar um sinal e atender a minha oração para mandar chuva sobre a terra. Sabe qual é o problema de muito crente quando ora? Ele faz uma oraçãozinha mais ou menos, sai na metade, nem resolveu aquela questão completamente diante de Deus, se distraiu, se dispersa com qualquer outra coisa e não resolve a situação até o fim. Eu imagino Elias declarando ali: eu não descerei deste monte enquanto Deus não me responder. Você se lembra da palavra de Jacó para o Senhor em Peniel: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Isso é determinação. Isso é uma pessoa que crê de verdade em Deus e que sabe que não está servindo Baal, mas servindo ao Deus vivo, que tem poder para mudar a tua história e mudar agora através da sua oração. Elias orou e mandou o seu servo: olha em direção ao mar e vê se já vem nuvem. E o servo, discípulo de Elias, corria, olhava em direção ao mar e voltava dizendo: Elias, não tem sinal de chuva, nenhuma nuvem. Elias orava perseverando: ó Deus, eu creio na tua promessa, libera agora a chuva, manda a chuva sobre a terra. Discípulo, vai lá ver. Ele olhava em direção ao mar, Elias, nem sinal de chuva. Mas Elias perseverava. A 7ª vez, o discípulo de Elias foi e voltou dizendo: profeta, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem se levantando no mar. Elias disse: vamos embora e vamos correr daqui, desça do monte comigo e corra, porque Deus já vai mandar a chuva sobre a terra. Um pequeno sinal para quem tem fé já é a garantia da resposta de Deus. Deus vai te dar um sinal nessa semana. Deus vai responder tua oração, mesmo que seja a mão de um homem agindo, um dedo numa situação, algo Deus vai fazer, porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro. É um Deus que responde, é um Deus que opera. Eu quero pontuar 3 coisas a respeito da fé de Elias que eu e você precisamos ter. Primeiro, nós precisamos entender que a oração que tem resposta é uma oração fervorosa. Diga comigo: oração fervorosa. O texto diz no verso 17 que Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. Oração fervorosa. Não é aquela oração mais ou menos desanimada. Oração fervorosa significa uma oração intensa, uma oração perseverante, uma oração insistente. Literalmente no grego a palavra para orar fervorosamente significa orar insistentemente. Ó Deus, eu não descerei daqui sem a minha resposta. Ó Deus, eu não paro de clamar enquanto o Senhor não me der um sinal e enquanto eu não tiver a certeza e a convicção que esse caso está resolvido. Isso é oração fervorosa. Não tem a ver com barulho, mas pode ser intensa também no volume. Não tem a ver com oração prolongada, mas pode ser uma oração mais intensa e prolongada, como pode ser uma breve oração, mas ela é fervorosa. É algo que vem da alma. Uma oração cheia de convicção e não de dúvidas. Uma oração que é um clamor verdadeiro apresentado a Deus e acompanhado por uma certeza
de que aquilo está decidido e resolvido. Sobre oração fervorosa, em Romanos no capítulo 2, a Bíblia fala sobre o crente fervoroso. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Nunca falte o zelo, seja zeloso, seja dedicado naquilo que você faz. Seja fervoroso no espírito. Veja como Deus não quer que o cristão, Deus não quer que os seus filhos sejam mornos. O testemunho que nós ouvimos da Stephanie, ela relata que eles vinham à igreja, mas era aquela coisa morna, era aquela rotina, não havia aquela firmeza em Deus. O que é que Deus fala em sua palavra? Sejam fervorosos. Quem já ferveu água e vê que ela fica borbulhando, em ebulição? Quem já ferveu leite e se não ficar de olho ele derrama, ele sobe e derrama da leiteira? É assim que Deus espera de cada um de nós na vida espiritual. Está em ebulição, está fervendo de ânimo, está cheio de alegria, está contagiante de poder, de unção, é motivado. Não é o crente desanimado, não é o crente que tudo para ele é difícil, sempre é uma derrota, sempre cabeça baixa, não. É uma pessoa fervorosa em Deus, que não se acomoda diante das dificuldades, não se detém diante das lutas e das adversidades da vida. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Versículo 12: alegrem-se na esperança. A Bíblia não diz aqui, alegre-se na circunstância, mas alegre-se na esperança. É o que você ainda não está vivendo, mas você espera. É o que você espera para amanhã. Se você tem uma esperança para amanhã, alegre-se na esperança, porque o amanhã vai ser melhor do que o hoje. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Ah, pastor, minha tribulação está grande, minha luta está difícil, pastor, o que eu faço? Seja paciente. Ah, pastor, mas já faz tempo eu estou lutando, pastor, que luta, que situação está difícil, o que eu devo fazer? Me ajude. Seja paciente. Paciência. Pacientes na tribulação. E o verso 12 termina dizendo: perseverem na oração. O crente fervoroso do versículo 11 é o crente que persevera na oração do versículo 12. Persevera, não desanima. Ele ora, ele clama, ele acredita no poder da oração. Então, oração fervorosa. Segundo ponto que eu quero afirmar a respeito da fé de Elias, para termos respostas em nossas orações, é que nós devemos acreditar em respostas imediatas para as nossas orações. Diga comigo, respostas imediatas. Fale para quem está do teu lado, a regra na oração é a resposta na hora. Igreja, por causa de experiências fracassadas que nós tivemos, por causa de orações que nós já fizemos e não recebemos respostas, por causa de algumas dificuldades pessoais, ou por causa de problemas, muitas pessoas passam a pensar que a oração não é bem assim, que vai trazer a resposta, não. Tem que esperar, ficar esperando, e aí um dia vai ser atendido. 7 dias, 21 dias para receber resposta, 40 dias, 25 anos, como foi
de Abraão para receber o filho da promessa. Isso são exceções e não a regra. E eu quero afirmar isso e vou te mostrar na Bíblia que oração tem como regra resposta na hora. Resposta imediata. Tem exceções? Tem. Tem casos em que a resposta não virá imediatamente? Sim. Mas a regra é: eu oro, eu recebo. Eu oro, Deus responde. Respostas imediatas. Veja o que Jesus falou sobre oração em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Um dos grandes versículos sobre fé e oração na Bíblia é este verso, esta palavra de Jesus sobre oração. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Quando é a resposta da oração? É imediata. Você ora, você acredita, você recebe. Ora, acredita, recebe. Ora, acredita já e recebe. Ora, acredita e recebe. Levante a sua mão e diga: eu oro, eu acredito, eu recebo. Mais uma vez: eu oro, eu acredito, eu recebo. Aleluia! Resposta imediata. É a resposta agora. É a resposta na hora. Os discípulos começaram a orar em Atos 4, 24, a Bíblia diz que eles deram as mãos e oraram, levantaram a voz em oração naquele lugar, e a resposta de Deus foi imediata. O lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa é a regra sobre oração. É você orar e a resposta vir de imediato. A resposta é já, a resposta é agora. Você vai clamar, Deus vai responder. Elias orou e clamou por céu fechado, a resposta foi na hora e parou de chover. Elias orou e Deus respondeu com fogo do céu na hora. Elias orou de novo e pediu: Senhor, manda chuva, e levantou-se uma pequena nuvem e a chuva veio, porque a resposta de Deus é agora. Terceira coisa que eu quero pontuar sobre oração é que o propósito certo é fundamental para que a fé de Elias também se manifeste em nós. Porque Elias orou pedindo para não chover, com qual propósito? Porque ele queria brincar com o rei de Israel? Brincar de poder espiritual? Porque ele queria que todos pensassem que ele era poderoso? Foi por isso que Elias orou para não chover? Não. Elias orou e pediu que Deus fechasse o céu, para que todo o povo de Israel, que estava inclinado à idolatria, reconhecessem que só o Senhor é Deus. Era o propósito certo para que Deus fosse glorificado. O propósito certo na oração é fundamental. Aquilo que você está pedindo está alinhado com a vontade de Deus, com a sua palavra. Aquilo que você está pedindo é realmente uma necessidade. Aquilo que você está pedindo exalta e glorifica Deus na sua vida. Aquilo que você tanto quer e pede em oração, vai abençoar e beneficiar outros, ou é algo, uma intenção meramente egoísta? Qual é o propósito? O mesmo apóstolo Tiago, que nos fala sobre a fé de Elias para receber respostas na oração, ele também escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para gastardes nos vossos próprios prazeres. Propósito errado. Se nós não estamos alinhados com o céu não nos responderá. Aquele que não está alinhado com a vontade de Deus, Deus não lhe responderá. É por isso que o apóstolo João escreveu que tudo aquilo que nós pedimos em oração, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve, então sabemos que as nossas orações já foram atendidas. Mas é de acordo com a sua vontade. E é por isso que no texto bíblico de Tiago nós lemos que primeiramente Deus diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros, para serem curados. Mas começa com a confissão. Começa com um conserto interior. Porque se a tua vida está desalinhada, se tem pecado escondido e pecado continuado, como é que você está em alinhamento com o céu para ter a fé de Elias? Tem que consertar isso. Não adianta alguém orar por prosperidade, orar fervorosamente, ó Deus, eu quero um romper e a prosperidade na minha vida, se ele tem pecado escondido, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia, alcançará a resposta da sua oração, alcançará a prosperidade, alcançará a bênção em todas as áreas da sua vida. Então tudo começa com uma confissão, com um arrependimento, é de dentro para fora. Há um alinhamento, há um propósito certo com Deus. E aí a resposta é poderosa, e Deus está levantando pessoas hoje com a fé de Elias, que vão clamar e vão ter respostas hoje, vão ter sinais de Deus imediatos, porque Deus vai responder do céu a tua oração. Observe o que Jesus falou sobre oração em Lucas capítulo 18, acompanhe, leia comigo, Lucas 18 a partir do versículo 1, Jesus falou algo muito importante sobre oração, e que tem tudo a ver com isso que estamos falando, oração fervorosa, respostas imediatas, propósito certo. Veja Lucas 18, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam o quê? Orar sempre e... Você pode dizer então isso? Orar sempre e nunca desanimar? Jesus ensinou isso. Isso é oração fervorosa. Isso é orar fervorosamente como Elias. É orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2. Ele disse, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. A oração dela tinha um propósito certo: faça-me justiça. A oração dela era fervorosa, porque ela insistia com aquele juiz que não temia a Deus. E ela dizia: faça-me justiça. Verso 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Ela tinha o propósito certo, ela orava fervorosamente, e ela recebeu a resposta imediatamente, porque ela insistiu. Aí olha o que Jesus conclui no versículo 6 em diante. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Jesus faz uma pergunta: acaso Deus
não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Oração fervorosa e persistente. Deus fará ou não fará justiça aos que clamam a Ele? Continue. Continuará fazendo-os esperar? Jesus está perguntando, Deus vai continuar fazendo os seus escolhidos que oram e clamam a Ele, Deus vai continuar deixando-os esperar? É assim que Deus age? Deus vai continuar deixando os seus escolhidos esperarem? Aí esse texto é tão poderoso, é tão glorioso, e Jesus conclui no versículo 8, dizendo algo forte. Se você receber essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, tome posse e exalte o Senhor. Versículo 8, Jesus disse, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Ele lhes fará justiça e depressa. Você recebe essa palavra de Jesus? Ele lhes fará justiça e depressa. Ou Ele vai ter que deixar você esperando mais 21 dias, mais 25 anos. Isso é exceção e pode acontecer, mas a regra é, Jesus fará justiça e fará depressa. E Jesus termina dizendo, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que nesta noite de domingo, Ele encontra fé aqui na terra, aqui neste lugar, para orar como Elias orou e receber respostas do céu? Tem alguém aqui com a fé de Elias? Tem alguém aqui que hoje vai orar acreditando que vai ter a resposta hoje? O céu vai responder, o milagre vai acontecer a partir da sua oração. Isso é fé. E eu pergunto para você, Deus ouve a oração de quem? Só de Elias porque ele era profeta? Não, porque o texto diz que ele era humano como nós. Quem pode pedir e receber algo para Deus? Jesus falou em Mateus 7:7, esse texto tão conhecido a respeito de oração. Mateus 7:7, Jesus disse, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Versículo 8, pois todo o que pede, recebe. Quem recebe? Todo o que pede. Levante a sua mão e diga, todo o que pede, recebe. Coloque a mão à altura do seu coração e diga, eu peço, eu recebo. Fale para alguém, você pede, você recebe. Quem crê, diga amém, Jesus. Todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Recebe, está no presente. Você pede, você recebe. Você pede, Deus vai te responder. Quero citar 3 exemplos para ensinar. O cego de Jericó, Bartimeu. Quem já ouviu falar de Bartimeu, cego de Jericó? Ele não era profeta, ele não era discípulo de Jesus, ele não tinha sido batizado ainda, era um cego que estava na beira do caminho, assentado na sarjeta, mendigando, pedindo esmolas. Ele ouviu falar que Jesus estava passando ali, escutou o barulho, já tinha ouvido falar de Jesus, e então naquele momento ele começa a fazer a sua oração fervorosa, que não foi extensa, mas foi do fundo da alma e cheia de fé e convicção. E então Bartimeu começou a orar e clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou
Escute isso porque é muito forte. Jesus estava andando em Jericó e uma multidão ao redor dele. Jesus parou para escutar o cego e mandou chamá-lo. Bartimeu, levanta-te, ele te chama. O cego deu um salto, lançou a capa, foi até Jesus, e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Seja feito conforme a tua fé. Os olhos do cego se abriram. Ele clamou e recebeu a resposta na hora. Imagina o Bartimeu dizendo assim: Jesus parou para me ouvir. Igreja, quando você ora, o céu para te escutar. Isso não é invenção do pastor Valério. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 8, que o céu parou por meia hora, houve silêncio no céu, para que as orações dos santos fossem apresentadas diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Quando as orações sobem na presença de Deus, faz-se um silêncio no céu, e Deus ouve o clamor sincero, a oração fervorosa daquele que crê e confia no nome dele, que está acima de todo nome. O céu para ouvir o teu clamor. Então clame, então clame, então clame, ore, e Deus vai te ouvir. Deus ouve. Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele recebeu a resposta do seu clamor e saiu de lá transformado. Um outro homem, o leproso. Mateus capítulo 8, Jesus estava descendo do monte após ter pregado o sermão da montanha. O leproso veio e se aproximou, e a Bíblia diz que ele se ajoelhou e começou a adorar o Senhor, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me limpar. Ele clamava, e o seu pedido estava alinhado com a vontade de Deus: se quiseres, podes me limpar. Era um homem leproso, não era um discípulo, não era um profeta do Senhor, não era batizado, era um homem discriminado por todos, rejeitado. Jesus tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Eu imagino naquele momento o leproso pensando: ele quer o que eu preciso, ele quer dar, ele quer fazer sim o que eu tanto sonho para a minha vida. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, sonhadores, Deus quer o que você tanto necessita. Deus quer te dar sim o que você precisa. Ele disse: eu quero, fica limpo. O leproso foi curado imediatamente por Jesus. Imagina o leproso pensando: hoje eu me levantarei daqui curado, transformado, porque Ele quer fazer o que eu necessito de melhor para a minha vida. Quantas pessoas não conhecem a vontade de Deus e pensam que Deus deseja o sofrimento? Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A Bíblia diz que o diabo sim veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu quero, fica limpo. Nessa noite pode clamar, porque Jesus quer te responder e você vai sair daqui transformado. E o último exemplo é o exemplo de Ana. Uma mulher casada, porém estéril, não tinha filhos. Hoje é dia das mães. Ser mãe é um presente de Deus, é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Ana não tinha filhos, desejava muito, do fundo da sua alma, ter um filho.
era humilhada por não ter filhos, era envergonhada por não ter filhos. Ana desejava ter um filho. Então ela vai à casa do Senhor, ao tabernáculo, diante da arca do Senhor, e ali estava o sacerdote. Ana começou a orar e fazer a sua oração fervorosa. E oração fervorosa não tem nada a ver com apenas barulho, tanto é que a oração fervorosa de Ana não saía som, ela só mexia a boca, mas era uma oração intensa de dentro da sua alma, uma entrega total, um desabafo completo e um clamor verdadeiro ao Deus que tem poder para mudar a situação. E do fundo da sua alma, Ana começou a clamar, e fez um voto com Deus, dizendo: Senhor, se me deres um filho, eu o oferecerei ao Senhor todos os dias da vida dele. E Ana clamou do fundo da alma. Foi mal interpretada pelo sumo sacerdote, que julgou que ela estava bêbada. Mas com toda a humildade, Ana clamou. E saiu de lá abençoada pelo sacerdote. E saiu de lá com a questão resolvida diante de Deus. Sabe por quê? Porque a oração fervorosa é aquela que você apresenta diante de Deus todo o teu sentimento, tudo que está na tua vida, toda a tua luta, entrega a Deus toda a tua necessidade, crê no Senhor plenamente, para que Ele lhe dê a resposta. É como se Ana estivesse dizendo: hoje, aqui neste lugar, nesta casa de oração, eu vou resolver esta situação diante de Deus, e por esta causa, que eu tanto tenho chorado e sofrido, eu não chorarei mais, porque hoje eu receberei do Senhor a vitória que eu preciso para a minha vida. A oração fervorosa, igreja, é aquela que você diz: agora eu oro e não choro mais por isso. Hoje você vai orar, hoje você pode chorar por essa causa, mas vai ser a última vez, porque você vai apresentar a Deus e vai receber a resposta de Deus agora. Essa é a fé de Elias. Tem alguém aqui com a fé para orar e receber a resposta de Deus hoje? É assim que nós vamos fazer. E eu finalizo e leio com você, e se possível fica de pé e vamos ler e orar. 2 aos Coríntios, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não é a primeira, mas segunda aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 20. Segunda aos Coríntios 1, 20. Você pode ler aqui comigo, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Resumindo o que está escrito na Bíblia aqui: todas as promessas de Deus, em Cristo Jesus, nós já temos o sim. É sim. E por isso nós proclamamos amém. Nós dizemos amém, para a glória de Deus. Hoje você vai orar, e quando você terminar a sua oração e dizer amém, você vai estar declarando: isso que eu acabei de orar vai acontecer na minha vida. O amém, para quem não tem a fé de Elias, significa talvez. Ora e diz amém, ele está dizendo talvez. Mas o amém bíblico, o amém verdadeiro, significa assim seja.
O amém verdadeiro significa: assim será em minha vida. O amém verdadeiro de alguém que tem a fé de Elias, quando ele termina de orar, ele está declarando: isso que eu orei já está resolvido diante de Deus, Ele já me disse sim, e por isso eu declaro: assim seja na minha vida, em tudo isso que eu apresentei em oração ao meu Deus. Quando você disser amém, você estará selando a tua oração, como uma carta que você enviou para o céu, e o correio do céu não demora 3 dias, o correio daqui para o céu e do céu devolver para você não demora 1 semana, é instantâneo, é imediato, porque o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus todo-poderoso. Quando você ora e você diz amém, você selou a carta e enviou para o céu, e você já tem o sim, e a resposta virá de imediato na sua vida. Você tem fé para esse tipo de oração? Então feche os teus olhos e não comece a orar ainda. Pense qual é a causa que você vai apresentar a Deus. Pense. Uma causa, 2 causas, uma pessoa, 2 pessoas, um grupo, um propósito, 2 propósitos, 3. Pense, defina, decida, alinhe a tua vida com o céu. Isso é para a glória de Deus, isso é para o benefício do povo de Deus. Isso é uma verdadeira necessidade. Isso é justo. Deus fará justiça depressa. Deus fará justiça depressa. Deus está dizendo: eu quero, seja curado. O que queres que eu te faça? O céu parou para te ouvir agora. Quando sobe uma oração fervorosa, o céu fica em silêncio para ouvir esse clamor. Agora levanta a sua mão e apresente o teu clamor ao Senhor.